Nossa, quanto tempo que eu não apareço por aqui, mas agora voltarei a aparecer todo domingo. Todo domingo às 21 horas estaremos aqui juntinhos, juntinhas, lindas, maravilhosas, todo domingo. Por quê? Primeiro, para estar pertinho de vocês. Segundo, para começarmos a falar sobre algumas coisas importantes que eu considero fundamentais para o processo de transformação das pessoas. As Marquesas, como vocês sabem, é um Instagram voltado para o desenvolvimento da mulher, né? A gente entende que as pessoas, elas são seres integrais, elas possuem um espírito, uma alma e um corpo. E essas três coisas precisam estar integradas, precisam estar linkadas, precisam estar em harmonia para que você possa viver bem, para que você possa ter a vida transformada, a vida renovada, a vida cambiada, a vida mudada que você tanto espera. Então, deixa eu só ver aqui o tempinho, que eu falo muito, né? Então todo domingo, às 21 horas, eu estarei aqui com vocês. Alguns domingos estarei solita, outros domingos estarei com convidadas para falarmos sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento do ser. E é isso. Hoje eu postei lá na nossa timeline, se você viu, se você não viu, corre lá e veja. Eu postei uma frase lá que fala que existe uma diferença entre crer e concordar. E entender essa diferença é crucial para que a sua vida seja transformada. Por quê? Porque não basta concordar, né? Aliás, concordar definitivamente é a última coisa que é relevante no processo. O que é fundamental no processo é crer, né? Se você pegar, por exemplo, a fé cristã, fala aquele que crer e confessar, né? Então, a pessoa primeiro crê, né? Depois ela concorda. Existe essa diferença sutil e isso é algo que precisa ficar claro para que as pessoas possam definitivamente experimentar a mudança, a transformação em suas vidas. O processo de concordar, né, é algo mais simples, ou seja, você ouve alguma coisa, você ouve uma verdade, né? Normalmente você tem uma reação a uma verdade que te é revelada. A primeira reação que você tem a essa verdade que te é revelada é um processo de concordância simples, né? Ou seja, eu concordo ou eu não concordo. Eu estou de acordo com isso ou não estou de acordo com isso. Eu estou em harmonia com isso ou eu não estou em harmonia com isso. Então, todas as vezes que uma verdade é revelada a você, você tem um primeiro processo que é o processo de concordância. Eu concordo com aquilo. E aí muitas pessoas não entendem por que só concordar não faz com que ela mude de vida. Eu vou te dar um exemplo, né? Para quem acompanha aqui as Marquesas, sabe que eu, ano passado, fui submetida, descobri que eu tinha um câncer renal, né? Esse foi, acho que o quarto ou quinto que eu já tive, né? Ao longo de 15 anos. Mas agora fui no rim, tive um câncer renal, tive que fazer retirada de metade do rim. E o que aconteceu depois que eu... Não, na verdade, nem depois que eu descobri o câncer. Na verdade, a minha sorte foi que eu comecei a tomar esta atitude antes de saber que eu estava doente.
Eu era uma pessoa que sabia que a água era importante. Eu sabia que o nosso corpo é composto de água. Eu sabia que eu tenho que beber água. Eu sabia que beber no mínimo de 2 a 3 litros de água é fundamental para melhorar a pele, para melhorar odor, para melhorar o funcionamento do intestino, para eliminar toxinas. Eu sabia de todas essas coisas, todas elas. Pergunta quanto eu bebia de água. Eu bebia, sei lá, uns 500 ml por dia. Porque eu sempre tive o hábito de acordar e beber 2 copos de 250, 300 ml de água em jejum. Eu sempre fiz isso. Eu já não me recordo há quanto tempo, mas eu sempre fiz isso. Eu acordo e bebo 2 a 3 copos de água em jejum. Então eu bebo no mínimo 500 ml de água em jejum todos os dias. Isso é comum. Mas eu bebia somente isso, né? E aí tava muito pesada, etc e tal. Eu entrei num desafio da academia, parará, com acompanhamento da nutricionista, personal. Perdi bastante peso, perdi no total foram 18 quilos, né? Perdi peso e aí a água entrou na minha vida. Então, quando eu descobri o câncer, a água já tinha entrado na minha vida, né? Então, isso não me afetou, né? A água já estava lá, eu tinha que realmente beber líquido, até bastante água para poder ativar, né, a função renal, tudo. Então, ok. Mas o que eu quero dizer com isso? Concordar. Você muitas vezes sabe das coisas. Você sabe que exercício físico é bom para a saúde. Você sabe que se você acordar cedo e fizer meia hora de exercícios, você se sente mais disposto ou mais disposta, né? Você sabe que comer, sei lá, gordura, pizza, hambúrguer, sanduíche, essas coisas, sempre faz mal à sua saúde. Você sabe disso, mas o que você faz? Sempre você pode estar comendo. Você sabe que se você não se alimentar de 3 em 3 horas, isso afeta o seu metabolismo. O que você faz? Você come. Quando toma café da manhã, vai almoçar lá para as 3, 4 horas da tarde, ficou esse tempo todo sem comer. Você sabe que se você não estudar a matéria da faculdade todos os dias, né, se acompanhar ali sempre, se você não fizer isso, você não vai ter um bom resultado na sua avaliação. Você sabe o que você faz, você estuda 2 horas antes da prova. Você sabe, né, para quem é cristão, você sabe que só ir à igreja todo domingo não vai fazer com que a sua vida cristã seja transformada. É preciso que você tenha um relacionamento com Deus. É preciso que ouvir do evangelho faça com que o seu coração borbulhe. O que você faz? Você só vai à igreja todo domingo durante a semana. Você vive a vida do jeito que você quer. Então, mas apesar de saber todas essas coisas, então você concorda com elas. Você sabe que isso é correto, né? Você sabe uma série de coisas, né? E você poderia colocar aí vários exemplos, né? Você sabe que tem que lavar o rosto com sabão neutro antes de dormir. Inclusive, se você quiser lavar o rosto, como você tá vendo minha pele maravilhosa? Isso aqui é Time Wise da Mary Kay. Se você quiser, só me chamar no inbox depois. Então, você sabe que antes de dormir você deve lavar o rosto para retirar as impurezas, etc e tal, para garantir uma pele bonita. Você sabe o que você faz? Você chega, lava o rosto, toma banho, lava o rosto de qualquer maneira e vai dormir. Quando faz isso, né? Então, você sabe. O que é isso? Concordância. O que é isso? Concordar com alguma coisa. Alguém te apresenta alguma coisa, ela apresenta os resultados daquela coisa, aquilo faz sentido mentalmente para você e você concorda. E aí eu te digo mais, você não só concorda, como muitas vezes você é aquela pessoa que propaga. Você já viu aquela galera que segue blogueiro, que segue digital influencer, que segue um professor de alguma coisa, um mentor, que a pessoa repete tudo que aquele mentor fala com as mesmas palavras,
a mesma construção frasal, com a mesma entonação, né? Com o mesmo tudo. Por exemplo, tem uma frase do meu mentor, Fabiano Góes, que ele fala assim: não é para ser fácil, é para ser feito. Cara, essa frase virou uma febre entre as seguidoras dele. Porque todo mundo postava, não é pra ser fácil, é pra ser feito. Todo mundo escrevia, não é pra ser fácil, é pra ser feito, etc e tal. E aí uma das nossas marquesas, né, Renata Kessler, abriu uma comunidade fitness. E várias pessoas, né, seguidoras, várias mulheres seguidoras do Fabiano entraram na comunidade. Primeira coisa que acontecia: ah, Renata, isso é muito difícil. Ah, gente, tô tentando. Ah, tô indo, tá? Hoje não deu, mas amanhã vai, né? Que é isso? Você repete, você concorda que não é para ser fácil, é para ser feito. Não existe tentar. Uma coisa que eu vi uma vez, um exemplo que eu achei fantástico, foi uma vez o Jojo explicando a diferença entre fazer e tentar. Eu achei aquilo fantástico, porque não existe tentar. Existe fazer ou não fazer. Existe eu fiz, o resultado não ficou bom, vamos ver o que aconteceu, ou eu não fiz e não há resultado a ser discutido. É simples assim. Eu sempre gostei de cozinhar. Minha mãe cozinha muito bem, cozinha assim, maravilhosamente bem, e eu sempre gostei de cozinhar, né? Então, quando eu comecei a cozinhar, algumas coisas não davam muito certo. Eu lembro do primeiro bolo que eu fiz. Acho que se eu tacasse na parede, eu fazia um buraco na parede. O primeiro bolo que eu fiz. De tão duro que ficou. E eu olhei a receita. Eu falei pra mamãe que eu seguia a receita. Aí a mamãe chegou e falou: não, próximo domingo você vai fazer um bolo junto comigo. Eu vou estar do teu lado que eu vou ver como é que você tá fazendo esse bolo. Aí coloca lá. Coloca 3 claras e bata em neve. Aí comecei a bater. Aí pra mim já tava neve. Minha mãe: não tá neve ainda não. Mas tem que ficar assim, ó, você tem que virar, balançar, o negócio não cair, etc e tal. Então, não basta concordar, né? Alguém fez aquela receita de bolo e ficou boa, né? Se você não fizer. E concordar não necessariamente te leva a fazer. Isso é um elemento importante que a gente precisa deixar claro. Concordar não te leva a fazer nada. Eu estou preparando uma série, um estudo no outro Instagram que eu vou abrir só para isso. Eu até pensei em migrar esse Instagram para o Marquês, mas eu não vou fazer isso. Eu vou abrir um outro Instagram a partir do dia 1º de julho chamado God Vibe Brasil. Não é good, é God de Deus, Vibe Brasil. E eu vou abrir esse Instagram com uma série de estudos sobre fé. Tá lá, quem quiser ver algum dia vai ler. E eu estou estudando Hebreus 11 exaustivamente. E quando eu estudei aquilo, para mim concordar ficou ainda mais claro que concordar não muda a sua vida. Porque o texto de Hebreus 11, por exemplo, mostra, eu acho, mais de 30 vezes, eu não me recordo agora no estudo, tá lá certinho, mas é mais de 30 vezes onde a pessoa diz: pela fé, fulano, beltrano, ciclana fez isso. Então, entenda uma coisa: concordar com o seu mentor, concordar com o seu professor, concordar com o livro que você leu, concordar com o que eu estou falando aqui, né? Concordar com o que eu estou falando aqui agora não vai transformar a sua vida. Não vai. Ah, legal, você está falando que concordar não muda. Pô, eu concordo mesmo que concordar não muda, né? Concordar não muda a sua vida. O que transforma uma pessoa é a mentalidade que ela possui. E a mentalidade que ela possui é formada pelas crenças que ela possui. Então, o que vai te transformar é aquilo que você crê. E aquilo que você crê, você não crê porque você viu, você não crê
Você não crê porque você já sabia o resultado, você não crê porque você concordava com aquilo. Aquilo é simplesmente algo que borbulha de dentro para fora, e aquela verdade é uma verdade interna. E porque ela é uma verdade interna, ela produz na sua vida um processo de formação e de transformação. Ela, na verdade, ela vai sempre produzir esta palavra, formação. Ela pode ser uma deformação ou uma transformação. Você vai decidir o que você vai fazer dessa crença, se você vai manter essa crença dentro de você ou se você vai substituir essa crença por outra. Então, não basta você concordar. Concordar é uma verdade externa. Concordar é uma verdade que está lá fora. Nos anos 90 tinha um seriado chamado Arquivo X, né? E o slogan dele era, ele vinha assim, tinha aquela música, né? Música de suspense. Aí falava, atividade paranormal, o governo nega ter conhecimento. Eu adorava, né? O governo nega ter conhecimento. Então era atividade paranormal, o governo nega ter. E depois ele dizia, a verdade está lá fora. A verdade lá fora, ela é uma verdade externa. Ela é uma verdade do outro. Ela não é uma verdade sua. Concordar é estar em acordo, é estar em harmonia com uma verdade que não é sua. Concordar é estar de acordo, é estar em harmonia com a verdade do outro. Crer é estar de acordo, estar em harmonia. Tem um bicho aqui voando, aqueles bichinhos de luz. Estar de acordo, crer é estar de acordo, estar em harmonia com a verdade que é sua. Entender essa diferença é central para que a sua vida seja transformada. Crer é estar em acordo, é estar em harmonia com uma verdade que é sua. Vou voltar lá para o exemplo da água. Estudos mostram que beber 3 litros de água, no mínimo 3 litros de água por dia, emagrece. Aí você tá gordinho, que acho que temos meninos aqui hoje, né? Aí você tá gordinho, e fala, gente, estudos mostram que beber 3, 4, eu tava vendo outro dia uma personal falando, né, porque ela tava rasgadona, ela disse que bebia 7 litros de água por dia. Eu confesso que eu não dou conta, né? Já bebi 6, tranquila. 7 ainda não atingi esse nível, mas podemos, né? Ela falou que quando eu tava, e realmente, né, porque eu tava muito magra, bem magra, eu tava um pouco mais magra do que eu tô agora, eu bebia de 5 a 6 litros de água por dia. E aí, estudos mostram, né? Você não bebe tudo de uma vez, bebe espaçado ao longo do dia, você descobre que não é um sacrifício. Você beber 300 ml de água da hora que você acorda até as 18 horas, você vai beber aí, no mínimo, 12 vezes 300, 10, 3 litros, 3 litros e 600 ml de água em 12 horas. Você acorda às 6 da manhã e para de beber, por exemplo, às 18 horas, para você não ficar indo no banho a noite inteira. Se você beber de hora em hora 300 ml, você já bebeu 3 litros e 600. Então, beber não é uma coisa difícil. Mas eu vou voltar à ideia do concordar. Estudos mostram que beber mais de 3 litros de água por dia acelera o metabolismo e contribui para o processo de emagrecimento. Aí você está meio gordinha, você pensa assim, opa, pô, isso é interessante, hein?
beber 3 litros de água por dia, acelera o metabolismo, pô, isso é legal, hein? Aí, primeiro dia, acordou de manhã, 300 ml de água, que suplício, dá um enjoo, dá um negócio. Aí, lá para as 10 horas da manhã, Jesus, tem que beber mais 300 ml de água. Quando chega meio-dia, você já desistiu. Você fala, gente, olha só, esse negócio é muito bom, é muito maravilhoso. A menina lá disse que emagreceu 10 quilos fazendo uma dieta livre de gordura, de açúcar, reduzindo carboidrato, comendo carboidrato na medida certa, procurando comer carboidratos de cadeia longa, mais fibras, etc. E ela disse que emagreceu, bebendo e aumentando a quantidade de água, né? Porque deu uma acelerada no metabolismo dela. Deu meio-dia, não consegui beber nem 600 ml. Não, isso não é pra mim. Vou continuar gordinha, que eu acho que eu vou me dar melhor, né? Por quê? Porque a sua verdade interna diz que você não dá conta de beber nem 600 ml, quiçá 3 litros e 600. Isso é o que a sua verdade interna diz, né? Isso é que a sua crença te fala. E eu tô falando de uma crença boba. Água. Tudo que você faz, todas as ações que você realiza do dormir ao acordar, elas estão pautadas em crença. Não se iluda, não é hábito. É crença. E a crença faz o hábito. Não é o contrário. Não se iluda. É aquilo que você crê que vai fazer com que o hábito se manifeste. Não é o contrário. Toda tentativa de fazer o hábito virar crença é árduo, é um fardo pesado. Quando Jesus diz que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, do que é que ele está falando? De crença. E eu tô falando dos cristãos do primeiro século, que a galera era jogada aos leões, apedrejado, crucificado, enforcado por amor a ele. E esse cara diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Paulo, quando vê Estevão sendo apedrejado, ele fica desesperado com o que ele vê. O cara tá sendo morto a pedrada e o rosto do cara tá transfigurado. Aquilo muda a cabeça de Paulo. Então note, a crença, o sistema de crenças que você tem é que vai fazer o hábito que você vai desenvolver. Não é o contrário. Quando é o contrário, você vive naquela eterna briga com o seu interior, né? Que você vai ver em alguns textos bíblicos, Paulo falando da luta, beijo, Dri, da luta da carne contra o espírito. Essa luta entre carne e espírito, gente, fazer assim porque as unhas estão tenebrosas. Essa luta entre carne e espírito que Paulo está falando ali, é essa possibilidade que as pessoas colocam na cabeça de que se eu fizer, se eu criar o hábito, aquilo vai virar crença. Porque aquilo é uma crença, você cria o hábito, você vive pela fé, você não vive pela ação. Por isso que a Bíblia diz que uma fé sem ação, ela é morta. Ela não diz que a ação sem fé é morta. Ela diz que a fé sem ação é morta. Existe uma ordem e essa ordem é proposital. É porque você crê, você faz. Não é porque você faz que você passará a crer. Isso é uma inversão que leva a um processo de sofrimento absurdo. Absurdo. Você concordou com uma verdade? Vamos passar para o segundo nível? Creia nela. E porque você crê nela, você vai passar a viver por ela. Vou voltar ao exemplo do bolo. Minha mãe cozinha muito bem. A comida dela é maravilhosa. Quem já pôde experimentar sabe que a comida de mames é uma delícia. É sensacional.
se Mames cozinha, né, e tem a assinatura dela, né, quem come a comida da minha mãe cozinhou para a igreja há muito tempo. E as pessoas sabiam quando ela fazia o estrogonofe do evento e quando era outra pessoa que fazia. A comida dela tem uma assinatura. Como a comida de qualquer pessoa tem uma assinatura. Por exemplo, o meu estrogonofe não é igual ao da minha mãe. É tão gostoso quanto. Mas eu acho, né? Tão gostoso quanto, que a pessoa também se acha gatinho, né? É tão gostoso quanto, mas o da minha mãe tem uma assinatura e o meu tem outra. Mas o que eu quero falar, né? Por que eu tô falando disso? Eu tô falando do concordar. Eu concordei que era possível aprender a cozinhar. Cozinhar é algo... A Cláudia tá rindo. Mas eu me acho, né? Na verdade eu não me acho, eu tenho certeza. É diferente, Cacau. Eu concordava, né? Minha mãe dizia, não, minha filha, cozinhar é uma coisa fácil. Qualquer pessoa pode cozinhar. Minha mãe falava isso e eu concordava com ela. Quando é que aquilo deixou de ser uma concordância para virar uma crença? Quando eu entendi que cozinhar é uma arte para qualquer pessoa e eu poderia executar esta arte com maestria. As primeiras comidas que eu fiz ficaram tenebrosas. Eu falei que o primeiro bolo que eu fiz, eu acho que eu fazia um buraco na parede. Nem marreta era tão dura igual o primeiro bolo que eu fiz. Nem marreta era tão dura, né? Hoje eu cozinho qualquer coisa que colocar na minha frente, eu cozinho, né? Eu agora voltei, né, a um estado de alimentação um pouco mais regrada, que eu tava muito despirocado da cabeça, né? Então, o que acontece? Meu problema é que eu como demais, meu problema é que eu como muito numa única hora do dia e coisas que que são bombas calóricas. Então, por exemplo, eu fico o dia inteiro sem comer, como 2 pizzas, fico o dia inteiro sem comer, como um monte de cachorro quente, fico o dia inteiro sem comer, vou na padaria, compro 1 quilo de salgadinho, né? Então, o meu problema é esse. Agora eu voltei, parei com essa orgia gastronômica, voltei uma vida regrada. Mas eu faço qualquer coisa. Eu faço carne, eu faço peixe, eu faço frango, eu faço frutos do mar. Botou a receita na minha frente e eu cozinho assim, cara, esse troço tá bom. Não tá nem pronto ainda, eu já fico salivando. Esse troço tá gostoso, esse troço tá bom. Porque eu creio que eu posso cozinhar qualquer coisa. E porque eu creio que eu posso cozinhar qualquer coisa, eu cozinho qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, se imaginar, eu faço. Na cozinha. Agora, sempre foi assim? Não. Mas quando passou a ser assim? Passou a ser assim quando eu entendi que aquela verdade que estava lá fora, que eu concordava, que era uma verdade externa, passou a ser uma verdade interna. E quando essa verdade passa a ser uma verdade interna, você começa a agir de acordo com essa verdade interna. E aí, quando você começa a agir de acordo com essa verdade interna, você começa a produzir resultados. Os primeiros resultados não são os resultados top 10. Entrou para a lista das 10 comidas melhor preparadas do planeta. Não. Eu adoro o Paulo, cara. Paulo fala que quando ele era menino, ele pensava nas coisas de menino. Já viu uma criança aprendendo a andar? Você hoje anda, você nem pensa. Você põe o pé no chão, pá, você vai correr, corre, você vai parar. Você não pensa. Mas você já viu como é que é uma criança começando a andar? Né? Eu tenho 3 afilhados pequenos, né? A Júlia tem 7, o Paulo José tem 4, se não me falha a memória, e a Marina, irmã da Júlia, tem 1, vai fazer 2. Né? Então eu acompanhei todos eles tentando andar. Né? Me coisa, se quer dar a mão, não. Pum, cai no chão, machuca, chora, levanta de novo, etc. Mas o que está movendo aquela criança? A crença de que ela pode fazer. Que é uma coisa que eu aprendi com a minha filhada Júlia,
que eu não faço mais com criança nenhuma, nem com criança, nem com adulto, nem com ninguém. Eu lembro que quem me conhece sabe que eu adoro salto, meus saltos discretos de 15 centímetros, plataforma, parece uma drag, né? E às vezes eu ia visitar os meos compadres, chegava lá com meus saltos, às vezes eu via do trabalho direto para ver a Juju, passava lá para jantar com eles às vezes, né? Fui lá uma boia, coisa discreta, né? Minha comadre cozinha bem também. Aí, tomar um vinho, tudo de bom. Chegava lá, né? Como o chão deles é madeira, eu já tenho o hábito de tirar sapato mesmo. E madeira, mais um motivo que eu vou tirar, porque não vai arranhar a madeira toda. O que a Júlia fazia? Pegava meu sapato e tentava andar com ele. E eu nunca vou esquecer algo que ela falou pra mim. Eu virei pra ela, Júlia, não ande com o sapato da Dinda, porque você não consegue. Ela olhou pra minha cara, botou a mãozinha na cintura, que a Júlia é dessas. Quando ela tira pra ser... Ela é quieta, mas quando ela tira pra ser abusada, sai de baixo. Botou a mãozinha na cintura, olhou pra minha cara e falou assim, você consegue, eu consigo. E botou o sapato, caiu desesperada. Eu, Júlia, você não consegue. Aí ela, você consegue, então eu consigo. E enquanto ela não foi da sala pro quarto dela, com o meu salto alto, sozinha, sem apoiar em móvel nenhum, ela não sossegou. O que é isso? 1, ela não concordou comigo. 2, a verdade dela fez com que ela agisse. Ela entendeu que andar de salto não era uma coisa só para mim. Andar de salto alto era uma coisa que ela também poderia. Ela também, aquilo poderia ser verdade para ela. Quando ela entendeu isso, o que é que ela fez? Ela tentou. E ela ficou tentando a noite inteira. As primeiras vezes ela caiu, eu desesperava, vai arrebentar a boca, ai meu Deus do céu, vai torcer o pé. E ela, ninguém demolia ela da ideia de andar. E a hora que ela conseguiu ir da sala pro quarto, ela sossegou, ela pegou meu sapato e botou de volta lá na sala. Por quê? Porque é assim que a criança é. Ela não tenta, ela faz até conseguir. Ela faz até conseguir. A gente precisa eliminar esse verbo da vida, tentar. Ela faz até ela obter o resultado que ela está esperando. E depois que ela obteve o resultado que ela está esperando, ela sabe que ela pode fazer aquilo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É igual quando você aprendeu a andar. Quando você aprendeu a andar, você andava tudo assim, depois você foi andando normal, depois você começou a correr, depois você começou a correr e pular. E hoje você não pensa mais para fazer. Então o processo de crença, ele te forma. Você pode ter crenças que te deformam. Exemplo, o que eu queria fazer com a minha filhada. Não, você não vai conseguir, isso não é pra você. E ela poderia ter acreditado naquilo. Olha só o que eu tava fazendo com a criança. Ela poderia ter acreditado naquilo. E aí ela fala, realmente, salto não é pra mim. Isso não é pra mim. E ela ia virar uma adulta que não usa salto, não é porque ela não gosta, porque aquilo não tem a ver com o estilo de roupa que ela usa. Não, ela ia crescer uma adulta que não usaria salto, não porque aquilo não tem a ver com o estilo de roupa que ela goste, com o estilo de vida que ela tem, mas porque no fundo ela acreditaria, né, melhor dizendo, que andar de salto não era uma coisa para ela. Então a crença, ela te deforma. A pessoa quer fazer, sei lá, uma faculdade, quer empreender, quer fazer um negócio, etc e tal. O que ela faz? Ela concorda com outras pessoas, não só concorda, né? Enquanto ela está concordando, ainda está razoável, né? Por quê? Porque muita gente quebra, os números estão aí, é verdade. No Sebrae mostra, né?
A gente vai falar aqui também sobre essa questão do empreendedorismo feminino e os números. Os números estão aí, o Sebrae mostra todo mundo quebrando. Mas tem gente que não está quebrando. Tem gente que está vendendo, né? Tem gente que está mesmo na crise, mesmo crescendo. Isso não tem a ver com a concordância, né? Com a verdade lá fora. Tem a ver com a verdade daqui de dentro. Crer é uma verdade interna pela qual você vai se mover. E crer é um negócio assim, é clique. É isso aqui. É esse tempo aqui que você tem para crer. Você ouve a verdade, você concordou com ela, a verdade ainda tá lá fora. Cara, isso é pra mim. O mundo não foi feito em um dia. Para os criacionistas, o mundo foi feito em 7 dias. Então eu tenho 7 dias figurados para poder tornar isso real na minha vida. Para fazer com que essas coisas se tornem um hábito. Estudos da psicologia estabelecem que 21 dias já promove alguma mudança na psique. Se você insistir, se não me falha a memória, são 180 dias consecutivos, aquilo se torna um hábito, né? O pessoal, por exemplo, que é do AA, etc e tal, eles falam que esse hábito é algo que você revisita só por hoje, né? E aí eu vou me recordar de uma frase que eu ouvi na minha tenra, no início da minha juventude, né? De uma mãe que tinha medo da filha, que a filha dela entrasse por um caminho que ela falava que era o caminho sem volta, porque a mãe dela era ateia, e a menina estava indo para a igreja, etc e tal. Ela falou: meu Deus, isso é um caminho sem volta. O caminho sem volta são os caminhos que eles são pautados não por concordância, não por modismo, não por emoção, mas são os caminhos que são pautados por aquilo que você crê. Aquilo que você crê pode ser substituído. É verdade. Você pode crer e deixar de crer. Concordo. É verdade verdadeira, né? Mas tudo que você faz, a forma como você vive, a maneira como você age, a maneira como você respira, a maneira como você come, a maneira como você estuda, a maneira como você trabalha, a maneira como você tem seus relacionamentos, tudo isso é pautada numa única coisa: o que você crê. Se uma pessoa acredita que ninguém vai querer ficar com ela, que ela é uma pessoa que não desperta o interesse de ninguém, etc e tal, adivinha qual é o resultado que ela vai ter? Mesmo alguém às vezes se esforçando para se interessar por ela, pessoa querendo ali às vezes um relacionamento, se esforçando, ela mesma produz o afastamento. Por quê? Porque ela crê que ela é uma pessoa que não desperta interesse no outro. Ela crê que a riqueza não é para ela. Ela crê que alguns ficam ricos, outros não. Eu tô na lista do outros não, porque fazer o quê? Eu tô nessa vida há quanto tempo? E o dinheiro, o din-din, as verdinhas não estão chegando até aqui. A verdade interna orienta a sua vida externa. É o que você crê que vai fazer com que você haja. Se você agir fora do que você crê, aquilo vira um esforço descomunal. Aquilo vira um peso, aquilo vira um fardo e aquilo vira algo que vai te deprimir lá na frente. Vai por mim, vai deprimir.
vai gerar angústia, vai deprimir, vai gerar frustração pela ausência de resultado. Porque vai fazer com que você se sinta uma pessoa impostora. Se você não trouxer, não permitir que esta verdade borbulhe de dentro para fora, não existe nada que você vá fazer que vá produzir resultados duradouros. Isso é um elemento extremamente crucial e que você precisa entender. Quando eu passei pelo câncer, uma das coisas que depois, na hora eu confesso que eu não tive essa percepção, mas depois eu fui entender, né? Eu lembro que eu fiz uma live, acho que 1 mês, 2 atrás, com a Delaíse Pimentel, e ela queria colocar o título da live, que exemplo de resiliência. Eu falei, não faz isso não. Sabe por quê? Porque assim, depois de passar por 37 cirurgias, acho que foram 4 ou 5 cânceres, mais uma série de doenças complicadas, etc e tal, se falar de resiliência é muito legal. Mas quando você tá no início do problema, não é tão legal assim não, tá? Não é mesmo. E aí, uma das coisas que eu percebi ao longo desses 15 anos, né? Onde eu passei por vários problemas de saúde nos últimos 15, no último, que foi assim, algo realmente mais grave no sentido, né, das condições que o tumor estava, etc e tal, não sei o que. O que eu tive depois, eu tive hemorragia, os médicos não conseguem explicar, não conseguiam explicar como é que eu estava viva, eu fiquei 21 horas com hemorragia, eu urinava sangue, eu não urinava, eu urinava sangue. E os médicos não sabem explicar como que eu não morri. Porque eu tive 4 episódios de realmente jorrar o sangue para fora do meu corpo e continuei com essa hemorragia durante 21 horas. Uma hemorragia grave. E uma das coisas que eu aprendi quando eu passei por essa situação é que o que você crê tem que ser algo prévio. O que você crê não é experimentado no momento que você... Experimentado não, obtido no momento que você precisa. No momento que você precisa, você exerce. Você não obtém nada. Eu lembro que eu tava com um amigo meu aqui em casa, tava meu irmão, meu amigo, e eu falava pra ele, amigo, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E meu irmão tentando ligar pra minha mãe, porque a gente tinha que ir pro hospital, e meu amigo, Deus, eu não posso entrar em pânico, eu não posso entrar em pânico, eu não posso entrar em pânico. E eu lembro que a gente orou e eu fiquei em paz. Eu lembro que eu tava internada na emergência, aquele repórter Hernani Alves estava, eu zoando ele pra caramba, a gente zoando, eu sacaneando ele direto. E ele, de uma hora, ele perguntou pra enfermeira, o que ela tem? Ela falou assim, não, acho que ela tá com alguma hemorragia, alguma coisa. Mas desse jeito, corada, rindo. Porque a fé é algo que você exerce no momento que você precisa. E no momento que você precisa, você nem tem consciência que está exercendo fé. Guarda essa frase. Fé é algo que você vai exercer no momento em que você precisar. E no momento que você precisar, você nem terá consciência que está exercendo a fé. Isso é fundamental. Então, você quer ter uma vida diferente, você quer ter uma vida transformada, você vai experimentar isso antes. Por exemplo, né? Vou falar aí, Renata, não sei se ainda está em online, mas, por exemplo, Renata tem a comunidade fitness dela. Para ela, a vida fitness é uma realidade de fé dela, no sentido de crença, do sistema de crenças dela. E a gente percebe a diferença entre as pessoas para quem isso é uma realidade no sistema de crenças dela
e as pessoas que se esforçam para ter essa vida. Para as pessoas que a vida fitness é uma realidade de fé do sistema delas, o que acontece? Chegou a quarentena, elas continuam se exercitando. Elas vão pegar o galão de amaciante, vão fazer levantamento, vai fazer agachamento com um galão de amaciante na mão. Ela vai dar o jeito dela. Não tem equipamento? Ela vai dar o jeito dela. Mas ela vai fazer porque aquilo é a realidade dela, é o que ela crê, é o que ela respira. É o motivo pelo qual ela vive. Quando a Bíblia diz que o justo vive pela fé, meu Deus, se a maioria dos cristãos, se os cristãos entendessem o que a Bíblia é, os caras não estavam gastando dinheiro com eu não vou dizer os nomes, mas com coisas que não são cristãs. O justo vive pela fé. Tradução, a pessoa vive por aquilo que ela crê. Se aquilo que a pessoa crê, né? Se aquela verdade é o que ela crê, é a verdade interna dela, ela vai viver de acordo com aquilo. Quando aquilo não é a verdade interna dela, ela entra em desespero. Ela fica louca quando é que a academia abre, quando é que o comércio vai abrir. Ela fica louca. Por quê? Porque ela não consegue fazer. E ela não consegue fazer porque aquilo não é a realidade de fé dela. Não é a realidade de crença dela. É igual droga. Eu preciso me drogar para viver. Entende a diferença? Então hoje, eu acho que semana que vem eu ainda vou falar sobre concordar e crer, né? Porque isso é central na mentalidade. É central você entender essa diferença. É central você perceber o que é que move as suas ações. Quais são as crenças que estão te movendo? Lembra-te de uma coisa, crença, forma, ela pode deformar ou transformar. Quais são as crenças que estão formando a sua vida? Crença deforma, crença transforma. Por que crença forma? Isso é central na vida de qualquer pessoa. O dia que você entender isso, a sua vida muda. O dia que eu entendi isso, a minha vida mudou. Crença, para mim, é central. Quando eu estava me esvaindo ali em sangue, eu lembro de eu pensar, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E depois disso, mas eu não vou morrer. Comecei a me lembrar de algumas coisas, né? Algumas promessas, algumas coisas que eu tinha certeza que eu ainda ia viver. E acabou. Eu não me lembro de ter me esforçado para ficar pensando, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu não me lembro mais disso. Eu lembro disso ter passado uma única vez na minha vida, naquele momento, porque é assustador você ver o chão do seu banheiro lavado de sangue. É uma visão realmente do inferno, não é uma visão agradável. Eu vi o banheiro da minha casa lavado de sangue, eu vi o banheiro do hospital lavado. Não é gotinhas de sangue, é lavado. A sensação que tem é que a pessoa abriu uma mangueira de sangue. Foi essa a visão que eu tive. Então eu lembro que isso passou pela minha cabeça. Eu falei, não quero morrer. Depois eu falei, não posso morrer porque ainda tenho essas promessas aqui para viver. Ele me prometeu isso. Ele não vai vacilar agora. E acabou. Então fé é algo que você experimenta no momento desprevenido. Tem um livro que eu super recomendo, apesar de ser um livro cristão, eu acho que qualquer pessoa deveria ler,
chamada A Celebração da Disciplina, de Richard J. Foster. E ele tem uma coisa que ele fala sobre hábito, né? E que eu faço a alusão do hábito à vida pela fé, é que o hábito, ele é algo que se manifesta no momento desprevenido. Se no momento desprevenido você precisa organizar a cabeça para poder adotar uma ação, não é hábito. Organizar, que eu digo assim, fiz isso, ai meu Deus, não era para fazer, e agora? Não era hábito. Porque quando é, né, quando é algo que é de dentro para fora, no momento desprevenido, o que sai é o que está dentro. Não é o que está fora. Não é o que estava oculto, né? O que sai é aquilo que você realmente crê. O que sai é isso, não é outra coisa, né? Então, essas coisas são coisas bastante importantes. Eu acho. No próximo domingo, você que me acompanhou, que esteve aqui comigo, beijo. Domingo que vem, 9 horas, vou estar aqui de novo falando sobre essa questão do concordar e crer. E dia 1º de julho, só me seguir, o Instagram já está aberto, God Vibe, V-I-B-E, God Vibe Brasil. Você vai ter lá uma série de estudos sobre fé que eu super recomendo que você acompanhe. Super recomendo mesmo. Domingo que vem você me acha aqui nas Marquesas, mudando a sua mentalidade para aquela mentalidade G, aquela mentalidade que transforma a sua vida. Grande beijo, galera. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Curtam, compartilhem, enviem para os amigos, para as amigas. E é isso. Domingo que vem temos live de novo. A gente se vê. Tchau, tchau.